Roma, pode me colocar como apresentador, por favor. Coloquei, professora. Ok, obrigada. Só um momento. Então, só a título de esclarecimento, né, aos conselheiros do CONCAN e à comunidade, né, no primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre as decisões do GT em relação, né, à modalidade de ensino. Vamos prestar alguns esclarecimentos sobre as decisões tomadas e, posteriormente, apresentaremos os calendários, tá? Vocês estão visualizando, pessoal, o anexo 1? Sim. Ok. Rodrigo, pode dar sequência. Gente, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, Rodrigo. Ok, perfeito. Boa noite, gente. Assim como foi solicitado, nós estamos projetando aí para vocês o fluxograma desse processo, que também já havia sido apresentado anteriormente, e fazer algumas considerações a pedido do próprio CONCAN, tá? Então, foi nos dado aí um período para nós fazermos alguns esclarecimentos, apresentarmos o fluxograma e também mostrarmos o calendário. Vou fazer essa fala inicial e depois a Beth vai fazer a complementação e vai mostrar os calendários que foram elaborados pelo GT, ok? Então, a gente queria complementar, né, os conselheiros do CONCAN e toda a comunidade, tanto os servidores quanto os outros que estão aqui presentes, né, e começar a nossa fala, né, referente, fazendo considerações sobre algumas dúvidas sobre o trabalho realizado pelo GT, né, então, como membros, a gente vem se manifestar e esclarecer alguns pontos. Primeiro ponto que a gente coloca e que é importante a gente esclarecer é sobre a função do GT, né? Então, de acordo com a portaria 2337, a função do GT ela estava restrita à elaboração de um calendário para retomada das atividades acadêmicas, levando em consideração que esse calendário deveria ser e será apreciado pelos membros do CONCAN, né? A gente salienta que o calendário ele pode ser aprovado com ressalvas ou reprovado pelos membros do conselho, né? Refletindo assim em uma proposta de calendário, isso é muito importante, proposta de calendário para retomada das atividades, e não se caracterizando uma imposição de calendário, tá? Então, conforme o artigo 37 da portaria 2337, essa é a função do nosso GT, a elaboração de um calendário para retomada das atividades, ok? Segundo ponto que a gente vem esclarecer, refere-se a outra função do GT. Outra função do GT, ela se refere à recomendação de uma das modalidades previstas para retomada
dessas atividades, né, conforme consta na portaria 2337. Nos trabalhos do GT, em uma votação que foi nominal, ela foi audível e justificada, todos os membros do GT se posicionaram, e após a votação foi recomendada a modalidade escolhida pela maioria dos membros do GT, no caso a modalidade mista, com a ressalva quanto às atividades presenciais, sendo essas somente possíveis quando houver liberação das autoridades sanitárias e ampla discussão entre os servidores, conforme o parágrafo único e também o artigo 10 da portaria 2337, tá? A gente reforça que essa decisão do GT, ela se caracteriza como recomendação ao CONCAN e para as futuras discussões que vão ser realizadas pelas SEICs e NDS, ok? No planejamento das atividades acadêmicas, e não uma imposição imutável colocada pelos membros do GT. Seguindo nisso, o terceiro ponto que nós gostaríamos de salientar se refere quanto ao levantamento de dados, tá? Quanto ao levantamento de dados referentes aos alunos e às suas necessidades, e como a comunidade de servidores sabe, ocorreu o processo de tutoria que foi iniciado pelo professor Tiago Fonseca, na época como DAI do nosso campus, em maio, se não me engano, e juntamente com ele, outros 25 servidores, eles ficaram responsáveis por entrar em contato com os discentes e saber de suas necessidades, não somente sobre a retomada das atividades em qualquer modalidade, mas também compreender suas condições físicas, psicológicas, sociais e econômicas. Abro um parênteses para dizer que eu fui um dos tutores. Se não me engano, a Ruama também foi uma das tutoras e teve contato com esses alunos, tá? Outros professores, outros servidores também participaram desse processo de tutoria. E também foi enviado agora pela Juliana Nova DAI para a continuidade dessa tutoria, né? Os dados levantados, eles foram levados em consideração e foi proposto um aprofundamento desses dados com um questionário elaborado por outros membros do GT e que já foi disponibilizado e vai ser levado em consideração nas reuniões das SEICs e dos NDS, tá? Isso é muito importante, exatamente para balizar e todos compreenderem como que a gente fez também as nossas discussões dentro do GT. Outro ponto importante, isso o Diego também foi, né, Diego? Obrigado. Eu não consigo ver o chat ao mesmo tempo, tá? Então, desculpa se eu passar alguma coisa. Outro ponto que eu acho importante a gente salientar, falar sobre isso, é que não cabe ao GT orientação quanto à estrutura de organização das atividades pedagógicas, nem a possibilidade de mediação pedagógica com metodologia aplicável, nem orientação quanto à avaliação e registro de participação dos estudantes, nem referir-se à opção de cancelamento de disciplinas e outras atividades inerentes ao ensino e aprendizagem, assim como o trabalho efetivo dos docentes, como elaboração de PIT e RIT, cabendo às comissões responsáveis, como CAAD, as próprias SEICs e NDS, fazerem essas discussões e levarem isso aos outros servidores, tá? Então, é importante a gente ressaltar que, individualmente, alguns membros do GT fizeram suas considerações quanto a esses assuntos e elas podem ser levadas a essas comissões, tá? Entendendo que esses levantamentos eles vão ser considerados pelas respectivas áreas no momento que for adequado. Mas não cabe ao GT fazer esse tipo de discussão. Outro ponto que a gente levanta também, considerando a relevância do tema, nós como membros também reforçamos a aprovação do calendário, que essa aprovação ela justifica a elaboração dos editais de inclusão digital e todos os outros editais
nessa mesma linha, tá? Visando o atendimento das necessidades específicas dos discentes, quanto à acessibilidade e quaisquer outras necessidades que eles venham ter em relação a essa retomada das atividades, tá? Assim como foi feito no GT, a gente recomenda que o NAPNE e outros núcleos que considerarem pertinentes a sua participação, que eles estejam presentes nas discussões a serem realizadas pela SEICS e NDES para a elaboração das atividades acadêmicas, a fim de apontar mesmo as necessidades dos alunos atendidos por esses núcleos, né? A gente também destaca que para a elaboração das propostas de calendário, que vão ser apresentadas agora no CONCAN, os membros do GT consultaram e também tinham na sua composição servidores dos setores administrativos, tá? Então, tinha servidor da CAI, tinha servidor da CRA, CTI, CSP, biblioteca e outros servidores técnicos administrativos também participaram das discussões, esclareceram algumas dúvidas para a gente. A própria Ruama falou sobre instrução normativa e organização didática em uma das nossas reuniões e foi acompanhando todas essas discussões, porque a gente também tem a preocupação, como membros ali do GT, de observar a comunidade como um todo, né? Eu acho que isso é super relevante a gente também colocar. A gente também entende, né, que muitas dúvidas foram levantadas e tem uma questão que até colocaram para a gente em relação a uma portaria, e as discussões do nosso GT, elas se encerraram no dia 4, quando nós finalizamos os calendários para serem apreciados pelo CONCAN, né? E a portaria 607, se eu não me engano, acho que esse é o número da portaria, ela entrou em vigor no dia 5 de agosto. Então, não teve como ela ser apreciada pelo próprio GT, tá? Porque o GT só teve conhecimento posterior, né? Só uma correção, é a portaria 617 do MEC. Desculpa. 617. 617, né? Não 607, desculpa. Isso, 617. Isso. Então, ela foi colocada em vigor um dia após a finalização das discussões, né? Para terminar a minha fala e a Beth mostrar os calendários para os membros do CONCAN e para os demais ouvintes, a gente esclarece e reforça que todas as reuniões e isso, consequentemente, as decisões que estavam ali sendo tomadas, elas estavam abertas ao público, tá? Várias pessoas, alguns servidores, muitos alunos participaram como ouvintes. Isso garantiu a transparência de todo o processo. A gente entende que algumas dúvidas foram solucionadas ali, e a gente também percebe que a gente sentiu falta e que algumas dúvidas foram colocadas posteriormente ao término, né, das discussões do GT. E fica essa indagação exatamente para que todos tinham a liberdade, né, de participar dessas reuniões como ouvintes e também durante todo o processo de discussões sobre calendário e outras atividades, essas dúvidas elas poderiam ter sido levantadas e sanadas, né? Não após o término do calendário, enfim, que é uma proposta ainda que vai ser apreciada pelo CONCAN. E essas são as considerações que nós levantamos como membros do GT. E agora, para dar continuidade, a Beth vai mostrar os 3 calendários que foram propostos, ok? Rodrigo, você vai fazer algum comentário sobre esse anexo 1, que é a indicação do fluxo do processo que consta na portaria 2337? Olha, Beth, eu acho que não tem nem necessidade de eu falar. Se você quiser reforçar, pode reforçar. Animado.
se você quiser reforçar, sobre a questão do fluxograma, para a gente observar onde entra o GT e toda a funcionalidade todos os outros núcleos, entendeu? Isso, vamos reforçar rapidamente? Então, se vocês, né, acompanharem, perceba que o início dos trabalhos se dá a partir do momento que o diretor-geral monta o GT, de acordo com a portaria, tá? A portaria não estabelece, né, um limite, enfim, para os números dos membros do GT, mas diz que, que o GT deve ser presidido pela da unidade, tá? E deixa claro aqui também quais são as responsabilidades do GT, que é propor uma estratégia e os calendários para o retorno das atividades para serem discutidos aqui no CONCAN, tá? Então, perceba que esse início deixa bem claro qual é o papel do GT, né, em relação a todo esse processo, tá? Hoje nós estamos aqui nesse momento, que é a segunda etapa, que é, né, em que nós estaremos apresentando os calendários para o CONCAN, né, para discussões, né, e arguição, tá bom, pessoal? Então, nós estamos no início desse processo. Eu vou finalizar, eu vou interromper o compartilhamento aqui para poder apresentar os calendários, tá? Finalizou o compartilhamento, gente? Vou abrir para você, professora. Não, ok. já estava como, né, apresentadora. Só peço que eu já vou abrir todas aqui na minha barra de... Rodrigo, que ordem você prefere? Vamos começar com o ensino técnico, concomitante integrado, e depois passamos para a licenciatura? Acho viável, sim, Beth. Pode ser assim. Perfeito. Só Oi, pessoal. Tá aparecendo agora, professora. Tá, eu vou dar um zoom. Vocês falam para mim quando ficou legal, tá? Tá bom assim? Sim, Beth, pode continuar. Tá, então é com você, Rodrigo. Não, comigo não, Beth. Pode mostrar os calendários. Vou deixar a fala com você. Aqui são os meses de maio, enfim, vamos a partir de agosto, né? Pronto, Rodrigo. Eu vou descendo mês a mês e você vai fazendo a fala, tá bom? Beth, como eu tô pelo celular, eu não consigo enxergar perfeitamente. Para fazer eu acho que Tedesco, eu acho que você tem que entrar e sair de novo. Tá, então vamos começar com o integrado. Deixa eu só visualizar aqui.
Bom, pessoal, então, de acordo com a proposta do GT, né, para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes, né, a gente pensou na seguinte organização, tá? Como eu estou fazendo compartilhamento aqui, eu não consigo ver nada que é posto no chat, tá? Muito bem, pessoal. Então, partimos do pressuposto, né, de que hoje, dia 7, né, nós apresentamos o calendário aqui para discussão no GT, e aí nós temos, né, algumas necessidades a serem cumpridas, né, dentre elas, precisamos, né, que a SEIC devolva os planos de aula para os docentes, né? Então, a previsão é que isso ocorra, né, no dia 8, de 8 a 15 seria, né, o período de reunião das SEICs para a reorganização das atividades acadêmicas e realizar as discussões necessárias, conforme consta na portaria 2337, tá? Durante esse período, né, os docentes, né, podem iniciar o processo de revisão dos planos de aula, né, de 8 a 29, nós teríamos aí um período, né, de capacitação e de ambientação dos docentes na plataforma Moodle. No dia 10, nós temos, né, a reunião com alunos e responsáveis para maiores esclarecimentos em relação à retomada das atividades não presenciais. Dia 15, né, teremos o prazo máximo para entrega dos planos de aula revistos pelos docentes da SEICs. De 17 a 22, né, a elaboração dos planos de atividades, né, pela SEIC. De 17 a 29, a preparação do material inicial a ser oferecido, né, a ser ofertado, né, e a inclusão do material no Moodle. Dia 24, a entrega dos planos, né, às atividades da PRE. Então, de acordo com a portaria, nós precisamos finalizar esses planos, né, uma semana antes, né, quer dizer, precisamos encaminhar os planos para a PRE uma semana antes do início das atividades, né? O início das atividades está previsto para o dia 31, então, dia 24, a gente está de acordo com a portaria, né, para a entrega dos planos de atividades para a PRE. Tá? E dia 31, estamos, então, iniciando as atividades não presenciais, dando continuação ao primeiro semestre letivo. Tá? Eu parei de ouvir a professora Beth. Vamos lá. Em relação ao mês de setembro, então nós estamos aqui computando, pessoal, todos os sábados como sábados letivos, tá? E aqui embaixo, logo abaixo, né, o calendário, vocês têm o número de dias letivos, né, acumulados no semestre, tá? Em setembro, nós temos aqui, né, dia 7 e 8, né, dia 7, que é independente, feriados, né, são os feriados, enfim, e dia 8, feriado municipal em Itacoaxetuba, então temos a emenda, tá? Que mais? A gente já previu aqui, né, o prazo para o aproveitamento de estudos, que pode ser feito pelos estudantes, e estamos prevendo também uma reavaliação das atividades didáticas, né, de acordo com a portaria, né, que pede que 30 dias após o início a gente tenha uma reavaliação. Então, dentro desse prazo, né, para a gente avaliar os trabalhos realizados, né, pensar em novas estratégias se for necessário, enfim, fazer todos os replanejamentos necessários após o período aí de um mês. Beth, só para complementar a sua fala, isso é importante quando você falou do período de reavaliação, que nós vamos ter que entregar relatórios à PRE sobre a retomada das atividades, né?
Então, a gente previu no calendário essas reavaliações, se eu não me engano, a cada 2 meses. Então, a gente vai ter em setembro, a gente vai ter em novembro, vai ter em janeiro, até o calendário se encerrar, porque a portaria ela prevê essa reavaliação constante, não só da modalidade escolhida, mas também de como a gente está propondo todas essas atividades, né? Então, é importante salientar isso, né? Pessoal, só deixar claro que como eu estou compartilhando a tela, eu não tenho acesso a nada que é posto no chat. Na verdade, eu nem estou, né, na tela aí da reunião, tá? Então, se algum questionamento for feito alguma coisa, eu não tenho como ver. Em relação a outubro, nós temos o feriado do dia 12, que é de Nossa Senhora Aparecida, e temos o dia 15, que é dia dos professores, e aí a gente sugere que o dia dos professores seja comemorado no dia 10, né, e aí a gente faz uma emenda 10, 11 e 12, tá? No dia 14, está previsto o resultado da solicitação de aproveitamento de estudos, que consta lá, né, no calendário do mês de agosto. Dia 14, né, a gente previu um prazo de regularização dos diários do SUAP. Dia 16, né, é o prazo máximo de envio do relatório para a PRE, né, com os diários, por isso, dia 14, né, a necessidade da regularização dos diários no SUAP, para que a gente possa atender aquilo que é posto pela portaria. E de 28 a 30, né, seria a Semana de Ciência e Tecnologia do campus, né, que já estava previsto no calendário original e achamos interessante mantermos, né, pela relevância, né, da semana. Em setembro, né, a gente tem feriado de finados. No dia 4, seria o encerramento do primeiro semestre, portanto, o prazo final para o lançamento das notas. De 5 a 7, né, o período de reavaliação. Dia 9, seria o prazo final do lançamento das notas após a reavaliação. E dia 10, o conselho de classe. Né? Dia 8, reunião com alunos e responsáveis. De 11 a 13, né, aqui são procedimentos internos, pessoal, que é justamente o que a gente colocou no início da nossa fala, né, entrando em contato com os setores responsáveis, né, seria necessária a previsão de algumas datas internas, que é, por exemplo, né, como consta aqui no calendário, de 11 a 13, abertura de turmas no SUAP, que é uma atividade de responsabilidade da CAE, de 11 a 14, né, enquanto a CAE abre as turmas, os docentes, né, fazem o planejamento do segundo semestre e a inserção das atividades no Moodle. De 11 a 16, período de rematrícula online. Dia 15 é um feriado, mas não afeta a nossa programação porque cai no domingo. E a partir do dia 16, a gente tem, então, o início do segundo semestre. Aqui. Em novembro, muito bem, então vamos lá. Em novembro, pessoal, o que nós prevíamos aqui, ó, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Então, novembro eu acabei de apresentar para vocês, ele se replicou aqui embaixo, nós podemos ir direto para dezembro. Ele só estava confirmando isso, pessoal. Tá? Então, no dia 1º, a gente previu o prazo máximo para solicitação de aproveitamento de estudos, agora do segundo semestre. 11, prazo máximo para regularização do diário no SUAP, são procedimentos internos, né, para nós, servidores. Dia 15, prazo máximo para entrega do segundo relatório da atividade APRE, que está previsto na portaria, né, todos esses relatórios.
24 a 31, um recesso escolar, né, em função Natal, né, o período de Natal, Ano Novo, né, enfim, que consta, né, em lei federal. Retomamos as atividades no dia 4 de janeiro, que seria o retorno às atividades não presenciais. E aí nós temos, no dia 5, a solicitação de aproveitamento de estudos, né, o resultado da solicitação de aproveitamento de estudos, e está previsto também uma reavaliação das atividades didáticas. Então, vocês podem observar, né, que a reavaliação das atividades, ela se repete, né, diversas vezes, né, e entendemos a importância e a necessidade disso para que a gente possa, né, se adequar à medida que as atividades forem acontecendo, tá? Em fevereiro, nós teríamos aqui a emenda de carnaval, porque, né, ainda não houve o cancelamento oficial, tá? Então talvez futuramente isso possa ser revisto, mas no momento isso se mantém. E no dia 27 teríamos, então, o encerramento do semestre letivo, né, e prazo máximo para entrega das notas, tá? E em março, nós teríamos, então, né, de 1 a 3, o período de reavaliação. No dia 4, o prazo máximo para entrega dos diários após a reavaliação. Dia 5, o conselho deliberativo. Dia 6, reunião de alunos e responsáveis. E aí temos, né, o período de férias docentes, né, e recesso dos discentes, que iria de 8 de março até 7 de abril, tá? E aí a retomada e a finalização, então, né, do ano letivo de 2020. Tá? Então, a previsão é a finalização, né, do ano letivo de 2020 em... 6 de março. Exatamente. Então, essa é a proposta para o concomitante subsequente, pessoal. Vocês querem fazer... Desculpa, Beth, eu ia falar que é importante a gente falar, né, que você vai apresentar agora os outros dois, tanto do integrado quanto da licenciatura, que a gente tentou adequar ao máximo, né, aproximar ao máximo todas os 3 calendários, né, exatamente para a gente conseguir adequar o trabalho não de todos os servidores, né? Tanto o pessoal do administrativo quanto os docentes, né? Não só ali das atividades acadêmicas, mas também período de matrícula, rematrícula, trancamento e tudo mais, né? Que a gente teve essa preocupação de ter um período para isso também dentro desse calendário, né? E a gente fazer essa adequação, assim. Então, a gente aproximou ao máximo os 3 calendários, até pelo período letivo e tudo mais que a gente propôs, né? Sim, perfeito. Então, eu vou fazer todas as apresentações. Eu não sei se... Fazer a apresentação. Vou encerrar aqui. Vocês estão visualizando, pessoal? Ainda não, eu acho que daqui a pouco aparece, Beth. Está carregando, Rodrigo? Ainda não. Depois aí para carregar. Pois. Peraí. Voltamos aqui. Acho que agora vai. Tá carregando.
Oi? Oi, Beth, pode continuar. Esse é do integrado, né? Esse é do integrado. Perfeito. Então, assim como o pessoal do concomitante, a gente fez a mesma proposta lá em agosto, né? Beth está chegando aí, de retorno das atividades no dia 31 desse mês. Então, Só um minuto, Rodrigo. Isso. A página... Pronto. Isso aí. Então, a gente retornaria as atividades, né, não presenciais no dia 31. E a partir disso aí, né, do dia 7, no caso hoje, até o dia 29, seriam feitas todas essas discussões que estão programadas aí, tanto reuniões de SEICs, elaboração, replanejamento de atividades e tudo mais. Ambientação, a gente colocou, né, um período de ambientação na plataforma que foi escolhida, tanto para os docentes quanto para os discentes, né, e para a gente conseguir estabelecer o início no dia 31. Assim como no concomitante, a gente vai fazer períodos de reavaliações, né, tanto do calendário quanto das atividades planejadas a cada 2 meses. Então, a gente faz lá em setembro, novembro, janeiro, são as mesmas proposições, tá? A gente tentou cumprir, né, não que isso seja obrigatório, a gente observou a questão dos dias letivos e também é importante a gente colocar que já foram 27 dias letivos que foram cumpridos nesse ano. Então, isso também entrou na contagem final, né? Se você quiser ir descendo, Beth. Tá, agora vou projetar setembro. Tá? A gente tem lá a mesma ideia, a gente colocou reunião, né, com alunos e responsáveis, e aí a nomenclatura ela também fica para discussão depois aqui no CONCAN. Rodrigo, só uma colocação. Nós utilizamos essa terminologia alunos e responsáveis porque, como os alunos, né, do integrado são menores, existe a questão da legalidade da representação, tá? E aí, quando documentos são assinados ou alguma coisa nesse sentido, em reuniões, né, de pai, em reuniões como essa, é preciso o responsável legal, tá? Por isso essa terminologia, né? Foi uma colocação que os setores também colocaram para a gente, tá bom? Os setores administrativos. Perfeito, ok. Em outubro a gente fez uma sugestão, né, de manutenção da Semana de Ciência e Tecnologia. Isso é uma sugestão que a gente faz e que vai ser discutida futuramente. Pode ser viável, pode não ser viável, o caráter, modalidade, como vai ser feito. A gente entende como o ensino é diverso e plural, a gente preferiu fazer a sugestão e a manutenção da Semana de Ciência e Tecnologia, mesmo que isso seja colocado em datas aí que não por setores superiores até o nosso campus, a gente fez a manutenção. Mesma coisa a gente fez lá em novembro, né? Pode descer, Beth. Estou descendo. Isso. Mesma coisa a gente fez em novembro, que a gente fez uma sugestão também da manutenção da Semana da Consciência Negra e da Diversidade, né? Fica uma sugestão para o campus e cabe a discussão se a gente mantém essa atividade, como ela vai ser produzida, como ela vai ser trabalhada, tá? A gente coloca, né, também, se eu não me engano, no dia 4 ali, né, encerramento do primeiro semestre, e a gente fala ciclos, né, do primeiro e segundo bimestre, a gente colocou como ciclos também, isso é uma nomenclatura que pode ser revista a qualquer tempo, tá? Não tem nenhum problema, e é só mais caráter instrutivo para entender que, teoricamente, a gente estaria terminando essa reposição das atividades lá em novembro, né? Mas lógico que a gente vai ter até... a gente vai em setembro, em novembro, quando a gente for sentar de novo para fazer essas reavaliações, né, do período didático,
das atividades didáticas, isso vai entrar em discussão também, né? Pode Rodrigo, seguir. só mais um esclarecimento, né, em relação à terminologia ciclo e não bimestre, a gente pensou em ciclos, né, nós discutimos, pensando que em função da excepcionalidade, né, do momento que a gente está vivendo, que talvez, né, os bimestres não sigam a mesma temporalidade prevista no calendário inicial, né, então, por isso, pensamos nessa terminologia, tá? Mas que pode ser revista como o Rodrigo bem colocou, tá? Mas só para fundamentar o porquê dessa terminologia posta aqui no calendário, tá bem? Sim, são adequações que são possíveis, né? Sim. A gente também ressalta em novembro a questão que a gente faria um recesso dos discentes, que também caracteriza um planejamento para os docentes ali em novembro, que foi também uma questão de adequação em relação aos calendários semestrais do concomitante da licenciatura, que precisam desse espaço tanto para matrícula, rematrícula, para trancamento, para diversas coisas, né? Que o calendário anual não tem, né? Então a gente fez essa adequação também, pensando nos outros calendários. Desculpa, Beth, eu te cortei, pode falar. Não, só queria fazer o esclarecimento em relação ao termo ciclo. Só isso. Continua, pode falar. Não, já finalizei já, Rodrigo. Ok. Vou projetar dezembro agora. Dezembro a gente continua com as atividades, se encerram lá no dia 23, pode ir para janeiro, mesma coisa, tá? A gente faz uma reavaliação ali das atividades didáticas em janeiro novamente. O encerramento ali do período letivo de 2020, né, seria dia 27 de fevereiro, tá? E restando ali a primeira semana de março, só para reavaliação e conselho deliberativo, tá? E aí a gente já prevê, depois disso, essas férias discentes e também dos docentes, né? Para depois dar continuidade no período letivo de 2021, ok? E acredito, Beth, que sobre o do integrado é isso. Se vocês observarem, tem os dias acumulados ali, que são 154, somando dá mais 27, né, dá 181 dias letivos que nós estaríamos cumprindo, né? E só para ter uma base, assim, dessa ideia do calendário. Acho que pode projetar o de licenciatura, Beth, e aí a gente encerra a nossa fala. Só mais um esclarecimento, né, Rodrigo, é que, em função da excepcionalidade do momento, o MEC prevê a me fugiu o termo agora, a reposição do conteúdo, não necessariamente a reposição dos mesmos dias letivos, né? Exato. Dias letivos eles nem consideram reposição, tanto que a gente não tem a obrigatoriedade de cumprir 200 dias letivos, né? Depois isso... Oi? Só para deixar claro esse esclarecimento, que está pautado enfim, nas deliberações que foram feitas em função da excepcionalidade do momento, né? Sim, sim. E também até a questão de carga horária e tudo mais, isso vai ser discutido também nos MDEs e nas SEICs, né? Perfeito. Vou encerrar, então, o compartilhamento do integrado para abrir o da licenciatura, ok? Iniciou, Rodrigo. Agora sim, pode ir passando e falando, Beth. Vou dar um zoom.
Bom, pessoal, a proposta para o mês de agosto, ela se repete em relação aos calendários do integrado e concomitante, tá? Com algumas pequenas alterações, tá? Mas o período de agosto é o período em que nós temos para todos esses procedimentos que são postos na portaria 2337, que é a reorganização dos planos de ensino, reunião das SEICs e NDE, no caso da licenciatura, reunião do NDE para reelaboração das atividades acadêmicas, revisão dos planos de aula, capacitação, dos docentes e discentes, em relação à plataforma que vai ser utilizada, a elaboração dos planos de atividades, enfim, e mais? Eu acho que é isso, Enfim, e aí, decorrido esse prazo, de toda a parte organizacional, nós teríamos o início, então, em 31 de agosto, tá? O início das atividades e continuação do primeiro semestre letivo, tá? Em setembro, nós temos a mesma coisa, as emendas, dos feriados, de independência e feriado municipal. Nós previmos aqui um prazo de solicitação de aproveitamento de estudos, período de transferência externa, no caso da licenciatura nós temos, esses editais, o resultado, dos editais e a data para reavaliação das atividades didáticas, que vocês podem perceber que é dentro do período de 30 dias, como prevê a portaria, tá? Em outubro, a gente também propõe a manutenção da Semana de Ciência e Tecnologia, como já explicamos, sugerimos a comemoração do Dia dos Professores no dia 10, somando então essa emenda 10, 11 e 12, e previmos também o prazo máximo para regularização dos diários no SUAP, resultado das solicitações de aproveitamento de estudos e o prazo máximo para envio do relatório à PRE junto com os diários, cumprindo o que é posto na portaria 2337. Em setembro, nós teríamos o encerramento, do primeiro semestre, no dia 4. No dia 5, dias 5, 6 e 7, está previsto a IFA, e de 5 a 14, seria um período de recesso aos discentes, então aqueles que não estão, que não precisam fazer a IFA já estariam em recesso, nós temos esse período de recesso é justamente em função dos procedimentos internos que precisam ser feitos, como a abertura das turmas no SUAP, que é uma atividade da CAI, enfim, toda essa parte burocrática, anterior ao início das aulas, ok? Dia 10, reunião do colegiado, de 13 a 16, período de matrícula eletrônica, de 12 a 13, um período de planejamento do segundo semestre, e no dia 16 teríamos, então, o início das atividades não presenciais, tá? Em dezembro, vamos com o período letivo até o dia 23, e aí entramos em recesso em função das festas de final de ano, de 24 até 2 de janeiro. Também temos a previsão de alguns procedimentos internos, enfim. Em janeiro, retomamos as atividades a partir do dia 4, com previsão de reunião e reavaliação nos dias 15 e 20, reunião com os alunos responsáveis e reavaliação das atividades didáticas, mais alguns prazos assim, internos, como resultado da solicitação de aproveitamento de estudos. Em fevereiro, nós teríamos
o término do semestre letivo no dia 27 de fevereiro, a IFA seria nos dias 1, 2 e 3 de março, o dia 4 de março seria o prazo máximo para entrega dos diários, e no dia 5 a reunião do colegiado. E com isso teríamos o encerramento do ano letivo de 2020. Bom, com isso a gente encerra a apresentação dos calendários. Eu posso encerrar o compartilhamento da tela, gente? Pode, Beth. Pode, Beth. Pode encerrar. Alguém mais do GT quer fazer algum complemento ao que foi apresentado? Eu queria falar para os membros do GT, vamos organizar, e assim, cada calendário tem que ser avaliado individualmente, mas primeiro nós temos a proposta do GT em relação à modalidade mista. Eu acredito que a gente pode, pela ordem, pegar a primeira modalidade mista, conversar a respeito e fazer a deliberação, depois vamos para cada um dos calendários. O que vocês acham? Beleza, gente. Vamos então ali, ó. O GT fez uma apresentação ali e colocou a modalidade mista. E no entendimento deles, e no entendimento nosso, é uma modalidade que combina não presencial com presencial. Fizeram também uma observação para não iniciar atividade presencial pelas questões sanitárias e assim por diante. E, sendo assim, a gente precisa conversar. Alguém tem alguma consideração ou já podemos fazer a votação? Eu tenho uma consideração. Pois não, Ruama. Agradecer primeiro a professora Beth e o professor Rodrigo pela apresentação. Na verdade, a consideração que eu tenho, ela vai refletir um pouco mais no calendário, eu acho, mas ela também tem a ver com a escolha do misto. Porque no artigo 5º da portaria, deixa eu ver aqui a portaria comigo, ela diz assim, de posse de todas as informações constantes nos dois artigos anteriores, né, os dois artigos anteriores falam do levantamento das condições dos alunos, dos servidores, professores, enfim. O campus deverá verificar se consegue sanar as condições descritas no artigo anterior, né, que são as condições que desfavoráveis, né, às atividades de ensino, caso existam. Estudar protocolos sanitários do Estado e do município ao qual pertence para decidir sobre a melhor forma de reorganização das atividades acadêmicas para seu campus. Eu entendi que essa etapa de fazer esse levantamento completo das condições e pensar já em estratégias de sanar as dificuldades, ela foi pulada. E eu queria entender por que ela foi pulada, né? O meu entender é que a reorganização do calendário e a escolha de estratégias deveria acontecer só depois dessas considerações. Alguém do GT para responder? Eu vou passar para a pergunta da Geisa. Geisa? Eu acho que, desculpa, Daniel, eu acho que pode fazer todas as perguntas e aí, se forem relacionadas a essa questão do GT, a gente pode responder posteriormente. Geisa, pois não? Bom, seguindo o mesmo raciocínio, né, da UAMA, nesse artigo 5, no parágrafo 2, ele dá uma ressalva, né, o anexo 2 também, da portaria, sobre que seja preenchido, né, um documento com as informações que constam, né, essas atividades que seriam mistas, né, ou presenciais, digamos assim, tendo elas as cargas horárias,
já ministradas ou não, ou a ser integralizada, né? E eu gostaria de saber do GT se eles elaboraram, né, um calendário que previsse, né, esse ensino misto, né? Porque uma hora que a condição sanitária seja favorável, né, digamos assim, se é que ela vai ser, como que esse calendário, né, se adapta a essa modalidade mista, né? Encerro a minha fala. Eduardo? Eu acho que a minha fala vai de encontro ao que foi já postulado anteriormente, e nesse sentido eu também queria saber qual foi a justificativa utilizada, né? Se foi considerado de fato as condições e a situação epidemiológica do município, nesse sentido, porque pelo que eu acompanhei na reunião, foram feitas considerações e uma votação, né? Então, e pelo que eu recebi do documento, que foram apenas 3 PDFs, né? Não consta, por exemplo, a justificativa ou, enfim, o que se deu em torno a respeito da escolha desse ensino misto, né? Essa era a minha dúvida, junto com as que já foram colocadas anteriormente. Rodrigo? Desculpa, é que o professor Ivan também fez uma pergunta. Eu vou ler a pergunta dele antes do Rodrigo falar, porque daí pode ser também. Tem uma pergunta que vai ao encontro das anteriores. A opção pela reorganização mista dos calendários implica na discriminação do número de horas, carga horária, a ser integralizada remotamente, presencialmente no plano de atividades. Uma vez referendada pelo CONCAN, a condição de retorno misto dos calendários, qual é a indicação do GT aos coletivos de curso quanto ao preenchimento das horas presenciais previstas no anexo 2 da portaria 2337 de 2020, plano de atividades? Rodrigo? Desculpe. Quanto à questão que foi levantada sobre a modalidade mista, tá, qual a justificativa, a gente, dentro do GT, nós fizemos uma votação e todos os membros do GT expuseram qual modalidade achavam mais viável frente a todas as considerações já realizadas, tanto no processo de tutoria, conversa com os alunos e tudo mais, com a comunidade em si, para estabelecer qual modalidade seria recomendada pelo GT, tá? E a modalidade que a maioria escolheu foi a modalidade mista. Então, cada um dentro da sua justificativa propôs isso, ok? Foram considerados ali, foram levadas em consideração as questões das autoridades sanitárias e também foi feita uma recomendação de não retorno a nenhuma atividade presencial antes de dezembro. Quanto à questão da carga horária, que foi perguntada, o GT propôs que isso caberia a cada membro, na verdade a cada professor, a cada docente que julgasse necessário ter atividades presenciais, que constasse isso no seu plano após o período de retorno autorizado ali por essas autoridades sanitárias, né? Então, isso seria feito, essa projeção de carga horária, ela seria feita ali nesse período de replanejamento, ok? Então, é importante a gente enfatizar essa questão, que a gente fez essa recomendação, levando em vista aquilo que tem sido divulgado no Estado, né? Apesar de que, e aí eu não falo como representante do GT, falo pessoalmente, apesar das condições sanitárias ainda serem temerárias, o GT propôs o retorno das atividades presenciais só no ano que vem. E levando em consideração que o período letivo de 2020,
pelo calendário ele está sendo projetado ali no término só no fim de fevereiro, março, se houverem condições de retorno presencial no ano que vem, os professores poderiam optar por essa modalidade. Então, por isso que deu-se a possibilidade de ser a modalidade ser mista e não estritamente remota, ok? Então, basicamente foi essa questão que foi levantada. Ok, Rodrigo. Posso só complementar a fala do Rodrigo, por favor? Por exemplo... Pois não, Beth. Obrigada. Por exemplo, na licenciatura, né, algumas disciplinas são previstas no PPC como disciplinas teórico-prática, tá? A gente pensou na modalidade mista, né, e cabe ao docente, no replanejamento das suas atividades, após, né, a SEIC e NDE, pensarem sobre, né, as atividades, né, acadêmicas, cabe ao docente verificar, né, se ele precisa, né, de parte da sua disciplina, horas presenciais, ou não. Então, se o docente decidir, né, que, por exemplo, uma disciplina prevista no PPC da licenciatura como teórico-prática, mas se o docente entender que é possível, por meio do ensino à distância, dar conta, né, dessa configuração da disciplina, ok, né, ele tem a possibilidade de fazer isso, certo? A gente pensou também na modalidade mista, pensando nas disciplinas do núcleo técnico, ok? E aí cabe ao professor também, né, decidir e justificar se ele necessita de parte da carga horária da sua disciplina presencial ou não. Isso tudo é o professor da disciplina que decidirá em relação a essa questão específica. Então, a modalidade mista foi pensada no sentido de dar suporte a essas situações, né, que estão previstas no PPC dos cursos. Geisa, pois não, pode falar. Gostaria de fazer uma pergunta ao GT, porque pelo que me está sendo explicado, vocês pretendem, né, caso a situação de saúde pública seja favorável, retornar às aulas presenciais. Porém, esse calendário, ele é baseado, ao meu ver, nas atividades remotas. Uma vez que os alunos da licenciatura, por exemplo, como citou a Beth agora, teriam que fazer mais ou menos 1 hora a mais de aula por dia para completar a carga horária, tá? E os 100 dias letivos. Então, como que seria pensado, né? Seria pensado um novo calendário, ou seria usado esse mesmo, e os alunos teriam que entrar mais cedo, sair mais tarde, na questão de ter aulas, né, presenciais aí futuramente. Encerro a minha fala. Eu vou iniciar a resposta, se vocês me permitirem, e depois, né, peço aos demais colegas do GT que complementem a minha resposta, tá? Gente, você pode retomar só alguns pontos importantes, tá? Em relação ao presencial e não presencial e na licenciatura, tá? Bom, em relação, né, à questão presencial, o próprio GT, né, já fez uma observação, ou seja, uma ressalva, né, na recomendação, de que as atividades não retomem até dezembro, tá? Também pela própria portaria, tá, né, fica muito claro que a retomada presencial somente será permitida a partir do momento que as condições sanitárias permitirem, né? Fazendo um levantamento sobre a condição de Itaquaquecetuba especificamente, né, Itaquá está no momento ainda de uma curva ascendente, né, em relação ao número de casos, né? Itaquaquecetuba, dentro da região do Alto Tietê, é a região com maior número de casos e óbitos, tá? Portanto, pessoal, né, os dados em relação, né, ao Covid na região de Itaquaquecetuba deixam claro que não é possível prevermos, né, um momento de retomada das atividades presenciais, tá?
muito provavelmente isso não vai acontecer durante ainda o ano de 2020, né? Mas nós já fizemos a recomendação de que as atividades presenciais não voltem até dezembro. E também está como ressalva, né, de que para a retomada presencial é necessário algumas situações a serem cumpridas, né? Primeiro, a liberação das autoridades sanitárias. Segundo, ampla discussão dentro da comunidade e dos servidores para verificar a viabilidade ou não dessa retomada. Terceiro, é necessário o cumprimento de medidas sanitárias, né, de segurança que são previstas para a retomada, tá? Então, são inúmeros passos para que esse ensino presencial possa acontecer. Não é simplesmente uma questão da autoridade sanitária liberar, né, as atividades presenciais e nós já estaríamos retomando no momento seguinte. Não, existem inúmeras circunstâncias e situações que precisam ser discutidas, previstas e resolvidas, né, questões sanitárias, né, todo o equipamento de segurança, como é que fica a questão da utilização das áreas comuns, tudo isso precisa ser resolvido para que depois, então, a gente possa pensar numa atividade presencial, Geisa. O GT levou tudo isso em consideração, tá? E também pela própria portaria fica claro que os calendários eles podem ser refeitos e readequados, né, a qualquer momento. Portanto, né, se houver uma retomada presencial, né, em algum momento, todos esses calendários podem ser revistos e rediscutidos, tá? Não sei se eu respondi completamente as colocações que foram feitas. Beth, mas... e também a gente pode ter o processo inverso. Se na reavaliação for observado que não existe nenhuma possibilidade de retorno presencial, isso vai ter que ser reavaliado, os calendários vão ser reavaliados, a modalidade recomendada vai ser reavaliada e vai ser ensino remoto até onde der, entendeu? É importante que a gente está observando todos esses passos, né? E tanto é possível que exista uma volta presencial, como a gente está prevendo que possa não existir isso a tempo, né? Que as questões ali não tenham sido resolvidas. Então, como o processo vai ser reavaliado a cada 2 meses, é importante a gente refletir sobre esse ponto também. Posso complementar? Pois não, Leandro, mas eu pedi para você pedir a palavra no chat, né, que a gente está aí conversando com o Rodrigo e a professora Beth, então eles estão aí presentes. Vocês da comissão têm toda a ideia de dar essa complementação para nós, mas pede aí no chat a palavra para vocês poderem, para a gente poder organizar, tá bom? Denilson, ele pediu. Obrigado. Ele tinha pedido, Denilson, bem antes a palavra. Ele foi, inclusive, pulado. Desculpa, Roma, então eu perdi. Desculpa também, peço desculpas aí ao Leandro. Pois não, Leandro. Obrigado, professor, obrigado, Roma, obrigado, Vanderlei, por reservar a palavra aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos aí presentes, né? E eu só quero complementar a fala do Rodrigo, da Beth, sobre a modalidade mista. Ela tem essa flexibilidade, né? E aí vai das SEICs e NDEs jogarem essas atividades para o meio do calendário, para o fim do calendário, conforme for a conveniência e a segurança necessária para isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não obriga, né, que nem muitos já questionaram, abre um precedente para amanhã começar o presencial. E isso ultrapassa todos os limites do bom senso, né? Mas a modalidade mista dá essa flexibilidade. Da gente abrir a possibilidade de um retorno presencial, caso todas as condições sejam satisfeitas aí, que todo mundo já mencionou, né? Então, fora também, quem é da mecânica aqui, quem faz o curso, é professor técnico de laboratório, sabe também que
a mecânica também tem a exigência das práticas laboratoriais. Então, na maioria dos votos do GT, fez a salvaguarda das práticas laboratoriais da mecânica, mas sempre acompanhando as condições sanitárias, né, e das autoridades e também as questões de equipamentos de segurança, máscara, tudo isso estava dentro das considerações do GT. Então, mais uma vez, a votação ela teve esse prisma, essa visão de flexibilizar as atividades para depois a gente fazer um ajuste fino disso tudo. É como se fosse lá no calendário preservar a Semana da Ciência e Tecnologia e a Semana da Consciência Negra. Não quer dizer que acontecerá, quer dizer que a gente abriu um espaço para tal, caso seja conveniente e oportuno fazer. Então, foi essa a visão do GT. Eu acredito que se os demais membros puderem complementar o que eu falei, é isso daí. Obrigado. Obrigado, Lauriberto. Está um pouco congestionado aí Obrigado também, Leandro. Está um pouco congestionado a página. Vou passar a fala para o Lauriberto. Pode falar.